Foi. Ótimo. Vamos iniciar mais uma live hoje. Já estamos ao vivo. Vamos esperar um pouquinho as pessoas irem entrando, né? Muito bem. É com bastante alegria, então, que eu inicio essa live. Eu acredito que as pessoas que estão acostumadas a assistir, elas sabem que o objetivo principal da live é resgatar o bom, é resgatar as possibilidades, né? E nós estamos então hoje dando início à live referente ao papel da família, ao papel crucial da família na educação, ao papel crucial da família, como sempre, desde os primórdios dos tempos, família é sempre família. Família é aquela que acolhe, família é aquela que abraça, família é aquela que protege. Claro que nós sabemos que existem famílias que têm mais problemas que as outras, mas sempre a nossa família é a melhor, né? E é sempre na nossa família que nós vamos buscar o refúgio. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou conversar com a Mariana Souza. E a Mariana Souza vai conversar sobre o tema. Eu queria aguardar um pouquinho a Mariana enquanto ela vai entrar. A gente precisa conversar. Ótimo, a Mariana entrou. Tudo bem, Mariana? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, nós estamos hoje falando sobre um tema muito importante. Eu acho que independente da situação atual, né, da pandemia que nós estamos enfrentando, e se Deus quiser, já vamos enfrentar rapidamente, acredito bastante nisso. Mas uma questão muito importante, Mariana, é que nós hoje estamos ouvindo muito mais a palavra família, né? Mas nós sabemos que a família sempre foi apoio, a família sempre é o nosso refúgio. Desde que nós nascemos, né, até hoje, nós buscamos refúgio no âmbito familiar. Então, Mariana, eu vou te apresentar agora de maneira bem rápida, tá? Para mim, o mais importante da Mariana é que a Mariana é filha da Rosa Márcia. E a Rosa Márcia é minha amiga querida, né? Uma amiga do coração. Então, quando eu vejo a Mariana, eu retomo a referência da Rosa Márcia, né? A qual é sua mãe, né? E a família para a Rosa Márcia é uma condição muito importante. Só que eu falar da Rosa Márcia é uma coisa, sua amiga. Eu gostaria que então a gente começasse a falar da nossa live com a Mariana Pedagoga, filha da Rosa Márcia. Tudo bem? E aí a Mariana vai falar para nós um pouquinho mais sobre ela. Pode ser? Pode. Bom, né, sou Mariana, para quem não me conhece ainda, tenho 35 anos, sou pedagoga, trabalho na área da educação há 14 anos, tenho um espelho em casa. Eu falava que uma profissão que eu jamais queria, né, seguir era a de professora, e porque eu via, né, como era difícil a luta diária ali em casa da minha mãe. E ela trouxe isso para nós de forma tão afetiva que hoje nós acabamos em casa seguindo o mesmo caminho e eu me realizo nessa profissão hoje. Isso, então, e quando você fala, né, dessa memória afetiva que você tem em relação à sua mãe, é muito interessante isso, né, Mariana? Porque é no âmbito familiar que nós buscamos as nossas boas referências, e é no âmbito familiar que nós buscamos o nosso apoio. Então, quando a Rosa Márcia, também pedagoga, né, quando a Rosa Márcia te mostra isso, te mostrava isso e ainda mostra hoje, é interessante a gente observar o exemplo, né? Que sem querer, sem querer no sentido assim, naturalmente a Rosa Márcia passou para você, porque a Rosa Márcia vive a educação, né? Então a gente vê essa questão de maneira muito viva, né, na sua família. E o que é família para você? O que significa essa palavra? O que vem em mente quando eu te pergunto o que é família, Mariana? A família é nosso alicerce, né? Eu acho que é quem, desde o início, contribui para a formação dos nossos valores, dos princípios que vão aí reger toda a nossa
a nossa trajetória, né? É quem vai, a gente sabe que a família está do lado para compartilhar os momentos bons, né? Mas você sabe que eles estão ali, independente das circunstâncias, você sempre vai ter eles ali para te apoiar e estar do seu lado. Eu acho que é o porto seguro, né? A nossa segurança na vida, saber que tem alguém ali que vai estar sempre do nosso lado, se você não está sozinho, né? Eu acho que é o que mais né, traz para mim com relação à família é a segurança que ela traz para a nossa vida. Certo. E aí, quando você fala em segurança, eu acho que eu gostaria então de focar nessa palavra, segurança. Por quê? Porque quando você fala família é nosso porto seguro, a nossa referência, né? Hoje nós estamos vivendo uma situação atípica, nós estamos dentro da nossa casa, nós estamos, a maioria das pessoas, tendo aula online, né? E assim, com algumas dificuldades ou não, mas a família é aquela que está mais presente do que qualquer outra pessoa na vida do aluno. E aí, eu não sei se você concorda, em relação à família, nós observamos que sem a família hoje não há como o aluno caminhar, né? E nós observamos também que, claro que a família está cheia de problemas, né? De lidar com as ferramentas e tudo mais, mas como que a família, você observa que a família, de maneira geral, tem lidado com essa situação? Como que você percebe isso enquanto pedagoga? Você é coordenadora também da escola, né? Da sua mãe, é isso? Na verdade, é assim, é uma situação atípica, né? Eu falo que nós não tivemos tempo de preparar toda essa situação, né? Nos preparar para viver essa situação. Então, foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa. Então, aos poucos, as famílias, assim como, né, tanto com relação às atividades agora em casa, tanto os professores, as escolas tiveram que passar por um período de adaptação, né? Família esse tempo, porque elas estão tendo que desempenhar uma função que antes não eram delas, né? Para as crianças ter que focar em realizar as atividades em casa, que antes ali não era o ambiente onde elas aconteciam, né? E os estímulos em casa são inúmeros, né? Nós temos eles um espaço onde antes eles brincavam, eles compartilhavam de momentos com a família e hoje eles estão tendo que ali né, reservar um horário para a realização das atividades. Então é um tempo difícil. Eu falo que a gente tem sentido que a família ela precisa ser maleável, né, nesse tempo, ser flexível e não ser ao extremo. Então, vai ter dias que tem que ceder um pouquinho, né? Tem dias que você vai ter que pôr ali, olha, disciplina, regra, vai ter que fazer. Nós temos aí, é importante que a criança não perca o vínculo com a escola nesse tempo. Então, nós sabemos que existe uma série de preocupações que vão além, né? Mas é importante manter esse vínculo. E o pai, ele é fundamental, porque as escolas enviam, né, a proposta, as atividades, e aí cabe à família a dedicação nesse tempo para a realização. Então, a família nesse tempo é fundamental. Sem elas, o aprendizado não acontece. Certo, sem a família, né, assim como o professor, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, sem a família o aprendizado não acontece. Mas vamos conversar um pouquinho, então, sobre o equilíbrio, né? Porque no início da pandemia, o que estava acontecendo? A gente estava com uma explosão de atividades para fazer. Nós não sabíamos lidar muito bem com a questão do horário. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão do equilíbrio, porque até para os pais ficarem mais tranquilos, porque muitas vezes a gente percebe assim que parece que os pais estão achando que vão perder tempo, estamos perdendo tempo, porque precisamos correr, precisamos trabalhar, precisamos realizar, sim, mas como trabalhar essa questão do tempo sem a sensação de que estamos perdendo tempo? Você pode ajudar a gente um pouquinho sobre isso? Na verdade, a gente fala assim, é importante que a criança, igual eu falei, ela mantenha esse vínculo. Então, a organização
de uma rotina de estudo. Eu falo que por mais que a gente sabe que muitos pais mantiveram sua rotina de trabalho, né, sem alteração, e ter que conciliar agora essa tarefa não é fácil mesmo. Então, é preciso o equilíbrio no sentido de organizar, reservar um tempo, mesmo que ele seja pequeno, mas que ele seja de qualidade. Então, se eu não vou conseguir que meu filho faça todas as atividades, não tem problema, mas que eu pegue algumas que eu vejo que é essencial, que é de um conteúdo novo, e que eu foque no desenvolvimento, na aplicação dessas atividades, para que ele continue. Ele pode não estar ali aprendendo não estar desenvolvendo novas habilidades, mas que ele não perca o que ele aprendeu, né? Porque esse tanto tempo que nós estamos aí de distanciamento e nesse ensino remoto, a criança sem contato nenhum com o que ela aprendeu até aqui, muita coisa ela vai esquecer e a escola vai ter que retomar depois. Mas a família mantendo esse contato e realizando pelo menos algumas atividades. Eu falo que eu vejo que tem pais que às vezes reservam um horário no sábado e senta ali 1 hora no sábado faz. Então é aquilo, o pai não se culpar por não conseguir todos os dias, isso é importante, porque ele tem a rotina dele, que ele também não tem como abrir mão, né, para estar ali com a criança, mas que ele reserve um tempinho especial. Vai ter dias que a criança não vai querer fazer, né? Eu acho que a criança, quanto menor, menos decisão ela tem no querer, né? Ela precisa fazer. Então, no momento que a mãe tirar ali para fazer, né? O responsável tirar para fazer com ela. Mas existe a troca. Então, tem dias que no meio desse turbilhão de emoções que, né, todo mundo está vivendo, a criança vai estar mais melindrosa, o aluno não vai estar disposto aquele dia, vai estar, né, mais indisposto, sem vontade. Então, a flexibilidade nesse sentido. Então, aquele dia que eu vejo que ele está mais animado e está mais, né, entusiasmado em realizar, eu já adiantar as atividades naquele dia para ter essa flexibilidade de não forçar, né? Porque é importante que não haja o estresse, né? Acaba um momento, às vezes, de irritação na família, e isso é o que a escola não quer, né? De forma alguma que aconteça. Então, que o pai tenha essa tranquilidade na condução das atividades para que o aprendizado aconteça. Nós sabemos que a criança aí, quando ela passa por um estresse para a realização das atividades, diminui a sua capacidade de aprendizagem. Então, é importante que ela faça quando ela esteja bem e quando ela tenha ali uma pessoa adulta para acompanhar na atividade. Olha só, que interessante essa reflexão, né, que você acabou de ajudar a fazer conosco. Por quê? Para nós, por quê? Porque quando você fala que a família ela vai observar, né, ela vai trabalhar o equilíbrio, ela vai buscar esse equilíbrio no dia a dia, ela vai aguçar a percepção dela, né? Porque a família está aguçando a percepção a partir do momento que ela vai ver, hoje o aluno está mais tranquilo, o meu filho está mais tranquilo, hoje ele está mais irritado. Então, olha que riqueza que você está nos colocando agora, porque quando você coloca que esse equilíbrio é natural, né, eu acho que isso minimiza muito a culpa dos pais, porque eu não sei se você concorda comigo, você vai me ajudar agora, eu percebo que os pais eles apresentam uma certa culpa de não estar realizando tudo. E aí, quando você fala, não, a escola precisa disso, a escola precisa desse equilíbrio. Então, isso você ajuda demais os pais. Você concorda comigo? Na verdade, é o que né, a gente sempre fala, o desenvolvimento cognitivo ele precisa acontecer, né, nós não podemos parar, mas a gente tem que pensar no outro lado, né, que é a questão emocional. Por isso a importância do equilíbrio. Não adianta a gente determinar o horário, às vezes que nem sempre vai acontecer naquele horário. Então, eu falo que é um momento de desafio, né, de novas. Eu acho que apesar de toda essa situação, as pessoas estão aprendendo muito e desenvolvendo habilidades aí que, né, para frente vão fazer toda a diferença, né? Eu acho que é importante a gente olhar para a família nesse momento e para o aluno, né, que foi privado aí de repente de uma série de coisas,
da convivência com os amigos, da convivência com os familiares, dos passeios, e aí você impor uma rotina diferente e querer que ele cumpra aquilo rigorosamente, não vai funcionar. Né? Então, essa forma com que a família vai conduzir isso vai trazer também para a criança marcas que ela vai levar para a vida, né? Por isso a preocupação e o equilíbrio, né? A forma com que a família vai trazer essa necessidade da realização das atividades, a criança pode, nesse tempo, em casa, ou despertar seu interesse ainda mais pelo conhecimento e pelo aprendizado, como ela pode, como pode matar qualquer entusiasmo que ele tinha e vontade de aprender. Então, precisa ter muita cautela nesse momento, né? Certo. Então, como esse momento é um momento de muita cautela, de muita percepção, né, e de desenvolvimento das novas habilidades, das descobertas novas aí, eu queria perguntar para você, você falou dessa questão emocional, né, mas você, enquanto pedagoga, você percebe que a autoestima da criança, ela interfere diretamente no aprendizado? Sim, nós vemos, eu falo que todas as escolas, né, o professor, ele precisa olhar cada um como único, né, porque isso acontece não só agora nessa situação que nós estamos vivendo, mas como no dia a dia, na realidade da escola. A gente observa quando a criança ela não está com a autoestima boa, que ela não tem interesse na realização das atividades, e quando ela está bem, aquela criança que ela é amada, ela, né, o aprendizado dele é com ele flui, né? A mesma forma o trabalho do professor. O professor, quando ele é apaixonado pela profissão, ele consegue um aprendizado ali incrível na sala, porque ele consegue que o aluno tenha vontade de aprender, que ele se sinta amado, que ele entenda o quanto é importante aquele momento, né? E em casa, nós sabemos, eu falo que as crianças, elas nascem cruas, né? Com relação ao emocional. E toda a bagagem, os primeiros passos ali na habilidade das emoções, quem vai ensinar para ela é a família. E nesse momento, eles aprendem pelo que eles veem, né? A gente fala que a gente precisa fazer o que a gente prega, porque senão não funciona. E a criança, ela é muito, eles são muito observadores, eles estão atentos a tudo. Então, a forma, às vezes, que a família usa, né, uma atitude comportamental para expressar, às vezes, o momento que ela não está bem, se isso acontece de forma negativa, ela vê que a pessoa em casa está triste, que ela não está bem com toda a situação, que está irritada, ela automaticamente vai usar esses comportamentos para expressar os sentimentos dela também. E da mesma coisa quando ela está alegre, quando ela vê que apesar de toda a circunstância, ali existe a alegria, né? Momentos alegres e que tranquilos, porque problemas sempre vão acontecer nas famílias, nunca vai ser tudo perfeito, né? A gente vive a própria interação entre as pessoas, né? As pessoas são diferentes, então os conflitos eles acontecem, mas a tranquilidade, toda a serenidade para resolver é o que a gente vai estar ensinando para os nossos filhos. E esse momento está sendo um momento de aprendizado ali, uma bagagem emocional que eles vão guardando isso, né? As memórias, as emoções, né? Vão guardando na memória e vão aí, ao longo da sua vida, fazer uso, né, de tudo que eles viveram. Então, a dedicação da família nesse tempo e a forma de expressão das emoções é o que vai fazer a diferença. A gente fala que nossos alunos hoje aí né, de emocional, né? Por isso até a mudança na base curricular que trouxe o desenvolvimento dessa habilidade para a escola também auxiliar nesse processo. E aí ficar em casa nesse tempo com a família, a forma de lidar com todas as situações que vão acontecendo vai trazer uma bagagem emocional muito grande que vai não determinar o que essa criança vai, as escolhas dela lá na frente, mas de certa forma influenciar
nas suas escolhas para a vida. Influenciar para as suas escolhas para a vida, né? E como nós estamos falando do presente, da situação atual que nós estamos vivendo, e você falou muito bem da questão emocional, eu queria focar então na palavra emoção, mas fazer um paralelo quando a gente se encontra com uma dificuldade, né, que a gente está conversando agora sobre ela, que é aula somente em casa, a criança ficar em frente ao computador não para jogar, não para brincar, mas para estudar, né? Então, como que nós podemos, nós enquanto pais, enquanto família, podemos mostrar para as crianças, para os nossos filhos, que isso não é muito complicado, que isso não é tão desagradável assim? Como é que você percebe, então, o papel dos pais? Porque você falou agora há pouco dessa questão do comportamento negativo, né? Então, como é que o pai, a mãe pode ajudar, pode contribuir com as palavras dentro de casa em relação à aula? Na verdade, é a forma que as palavras que eles vão usar é tudo, né? Então, assim, eu acho que criar essa rotina flexível, né? E trazer para isso é importante, vamos lá, sempre entusiasmando a criança, né? Porque nós estamos vendo aí que os professores têm dado o máximo deles, buscando novas didáticas para conseguir a atenção dos alunos, né, para conseguir despertar neles esse interesse. Então, em casa, entusiasmar dessa forma, né, com palavras de incentivo, vamos lá, você é capaz, vai ser só um pouquinho, e dá para eles, eu falo que uma coisa que é importante, que vai ajudar também nessa formação emocional, é trazer para eles a responsabilidade. Então, olha, você precisa fazer as atividades, e então, assim, são escolhas. Eu acho que a escolha ela funciona muito bem. Nesse caso agora, em casa, tem funcionado. Porque como as crianças estão ali com os estímulos que elas gostam, que são os brinquedos dela, que tá em casa, é a TV, é o celular. Então, pegar o que o filho gosta e falar, olha, você tem, né, o que você gosta aqui, mas você precisa primeiro realizar o que é sua obrigação, que são as atividades. E aí é a questão de já mostrar para ele, você tem uma escolha e você vai colher as consequências daquilo. Então, se você fizer a sua atividade, você vai poder usufruir do seu brinquedo, vai assistir o seu desenho. Aí a criança, jogar para ela já essa responsabilidade, né? Eles têm capacidade de compreensão e vão amadurecendo para essas escolhas que são importantes para a vida. Então, a troca é uma coisa que funciona, e assim, eu falo que a forma com que a família vai conduzir isso é o que eu falei, é sem o estresse. Então, se percebeu que aquele dia não vai acontecer, então, para que não haja estresse, eu deixar para um outro dia e fazer um combinado. Então, olha, hoje nós não vamos fazer, mas aí amanhã nós vamos fazer as duas, não deixar que acumule muito, mas fazer algumas trocas que vão ser importantes nesse tempo. Tá. E quando a gente fala dessa situação, né, do emocional que a gente está falando, né, que interfere diretamente no aprendizado, como que você poderia dar algumas dicas para a gente em relação ao medo, né? Ao medo, à expectativa que a criança ela pode nutrir dentro de casa, se porventura estiver ali muitas palavras negativas, claro. Mas como que nós, enquanto adultos, nós também temos medo, né? Nós também temos as nossas expectativas, às vezes, sem muita noção do que vai acontecer. Mas como que os pais podem trabalhar esse lado positivo em relação ao medo? É tranquilo, é difícil? Você tem observado bastante isso no seu dia a dia? Essas dificuldades? Na verdade, existe uma insegurança pelo novo, né? Como a situação que nós estamos vivendo é nova, eu falo que não existe se fala assim, né, a gente está vivendo uma nova realidade, né? Uma realidade diferente. Então, com tudo que é novo, traz insegurança.
Então, é muito comum em casa, tanto a insegurança para as crianças quanto para os adultos com relação a tudo que está acontecendo, não só pelos seus empregos, pela saúde da família, mas com relação aos filhos, ao aprendizado. Então, o cuidado no transmitir. A insegurança? Porque todo esse medo e essa insegurança que as famílias estão vivendo, que é natural desse novo, vai transmitido para a criança. Eu falo que o segredo é a gente compreender que a felicidade ela é um modo de vida, uma escolha de vida, né? E a alegria ela é o de momento. Então, quando a família, eu acho que a gente fala no caso da criança, eu acho que eu gosto até de usar o lar, né? Assim, porque todas as pessoas que moram na casa, quando o ambiente é agradável, quando o ambiente é acolhedor, né? Isso vai influenciar. Então, porque a gente sabe que a criança está ali, ela está colhendo tudo que tem ali de emoção que a família está vivendo. Então, é a escolha pela felicidade, dependente das circunstâncias. Então, um ambiente alegre, um ambiente. E porque o medo ele vai acontecer, mas eu preciso respirar. E eu falo que é assim: quando a gente tem um problema, a gente tem que parar diante dele e falar assim: o que eu posso fazer? Né? Porque eles vão acontecer. Então, é respirar e falar: então, diante da situação, o caminho é esse. Não adianta se desesperar, né? Ter né, serenidade para resolver as situações. E isso é importante para a criança, porque é o que eu falei, como eu falei que a minha mãe, né, a família, para mim, é uma segurança, porque eles conseguiram passar isso para mim, mas nem sempre é assim que acontece. Então, esse cuidado, na verdade, quem precisa lidar com essas reações comportamentais são as famílias, porque as crianças estão ali observando, né? Eu falo que não existe criança, às vezes, né? Ah, criança agressiva, criança chorona, não existe uma criança agressiva, não existe. Nenhuma criança nasce dessa forma ou sabendo fazer isso. Ela usa desses comportamentos para expressar alguma emoção que ela está vivendo e que ela não sabe colocar aquilo, né? Então, a forma que a família vai lidar com o medo e com a insegurança, ela vai estar ensinando isso para a criança. Então, acho que assim como o equilíbrio nas atividades, é o equilíbrio emocional. É sentar, é respirar, é conversar, é a troca, é um se colocar no lugar do outro nesse momento para nós. Eu falo que é importante a gente se ajudar nesse tempo, para que todos passem bem. Porque não adianta eu estar bem e o outro não estar. Então, eu preciso cuidar de mim e dos demais da minha casa. Perfeito. E quando a gente fala, né, de cuidar de mim, cuidar dos demais, manter um ambiente agradável, acolhedor, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria aqui fazer um parêntese, né, para que a gente reflita um pouquinho, inclusive indo de encontro a essas lives, né, que a gente tem feito, lives que são caseiras, são direcionadas mesmo ao colher, a destacar, a ressaltar o bom, o melhor que a gente pode fazer, a mostrar as possibilidades. Então, Mariana, diante dessa sua fala, eu queria só fazer uma reflexão para que a gente pense que nós estamos falando de pessoas que têm em casa internet, que têm em casa boa alimentação, né? Que têm em casa todos os recursos necessários, que tem cama, que pode dormir a hora que quer, que tem o certo lazer restrito em casa, mas tem, né? Eu convido vocês também a fazer uma breve reflexão em relação àquelas pessoas que têm um mínimo de espaço físico, né? Que tem pouco espaço em casa, que não tem internet. Então, assim, para que a gente, de alguma maneira, tente fazer algo para essas pessoas. Cada um vai fazer o que pode. É um convite. Cada um faz o que pode, tá? Para que a gente não esqueça dessas pessoas também, né? Para que a gente não esqueça da outra realidade, que ela existe. Então, para que a gente não reclame da realidade, mas para que a gente faça alguma coisa. E cada um precisa fazer alguma coisa. De repente, essa live que nós estamos fazendo, essa reflexão que a gente está fazendo, de repente, é um dar a mão para o outro, né? Isso é muito importante. E uma outra questão que eu gostaria também de ressaltar, e logo eu já farei outra pergunta para você, é em relação também à não reclamação em casa das escolhas. Por exemplo, se uma mãe ficar o tempo todo, mas também está assistindo tal televisão,
também está entrando em tal área da internet. A culpa não é da internet, a culpa não é da televisão, né? Eu acho que nós, enquanto pais, precisamos nortear o caminho das crianças, né? A escolha. Então, nós precisamos parar de reclamar, né? E tentar nortear, tentar direcionar. Se a gente direciona para o bem, se a gente mostra o bem, a gente pode colher frutos, né? Então, nesse momento, como a gente está falando dessas questões cruciais para o desenvolvimento humano, eu queria também agora refletir um pouco com você, quando você fala, né, desse momento, desse ambiente agradável. Quais dicas você pode nos dar para mostrar que tipo de ambiente é esse? Que tipo de ambiente pode ser agradável, acolhedor para a criança? Na verdade, Rosana, uma coisa que eu vejo, que eu, né, tenho visto e acredito que você concorde comigo, que a beleza está na simplicidade das coisas. Então, nem sempre a criança mais feliz é aquela que tem o melhor celular, aquela que tem o quarto mais bonito, que tem o melhor, né, a melhor casa. A simplicidade, a alegria está na simplicidade. A gente vê crianças aí que brincam com um pedaço de pedra tirando selfie, porque é um celular. Então, a imaginação, a idade, eu acho que os pais, nesse tempo, vão trazer alegria para as crianças, no resgatar nas brincadeiras lá da nossa época, né? A bolinha de gude, a queimada, a peteca, a construção de um brinquedo, né? Eu acho que são brincadeiras que trazem de verdade a verdadeira alegria, né? A verdadeira felicidade de estar compartilhando ali no momento sem muito luxo, sem nada, né? A gente precisa o quê? De algumas pedrinhas para brincar ali de bolinha, para tirar um céu, para fazer uma montanha. Então eu acho que assim a gente precisa enxergar que eu não preciso de muito para fazer o meu filho feliz e para eu ser feliz e para eu ter um ambiente agradável na minha casa. Eu preciso de muito pouco. Eu preciso estar perto das pessoas, eu preciso abraçar mais, né? Então, agora, nesse tempo, a gente tem todo um cuidado com as pessoas que estão saindo de casa para trabalhar, mas é estar perto. Eu falo que o filho, você não precisa estar ali com ele o dia todo, você tem seus compromissos, mas se você tirar 5 minutos para fazer uma brincadeira, as crianças hoje gostam muito, né, da slime, fazer uma massinha caseira, que vai trigo. Então, assim, são coisas muito simples que vão trazer para a criança ali uma memória afetiva que vai ajudar muito depois na sua formação humana. Eu acho que a gente tem que se preocupar nesse tempo não só com o desenvolvimento cognitivo, mas não, né, nem só agora, mas que eu falo que nós, quanto adultos, a partir do momento que a gente está em contato com uma criança que está em processo de aprendizagem, nós estamos ali ensinando com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa fala. Então, nesse tempo, a gente conseguir aproveitar isso, os pais, para resgatar reforçar esse vínculo afetivo, trazer aí os valores, os princípios. E hoje o consumismo hoje toma conta, né? As crianças já nascem e aí já tem sempre o meu celular, não é mais o do ano, eu preciso de outro, aí eu tenho que estar trocando porque eu tenho que ter o do ano, sabe? Mostrar que a simplicidade, a felicidade não vai depender do meu celular, mas do meu modo de vida, da minha escolha de vida. Né? Então, eu acho que essa criança, às vezes que a gente fala que não tem recurso, ela pode ser feliz, tão feliz quanto a outra que tem, né? Então vai muito do modo de vida da família, do não reclamar, né? E de mostrar, porque as crianças às vezes ela pede limite, ela precisa, ela não sabe, ela precisa que alguém ali segure e mostre para ela, olha, por aqui isso não pode, tem limite, tem hora. Então, a família ali apoiando nesse momento, colocando algumas regras. A gente sabe que a televisão é uma coisa que as crianças aí que estão em processo aí, antes até o processo de alfabetização, é uma coisa que atrapalha muito no processo de aprendizagem e de alfabetização das crianças. O uso do celular, principalmente já desde bebê, é uma coisa que traz prejuízos aí, que nós estamos vendo hoje na sala de aula.
Então, esse equilíbrio inteiro, eu acho que assim, eu sou o adulto, então eu preciso mostrar o que ele pode e o que ele não pode. E a partir daí, eu buscar ferramentas simples, mas para trazer sentido, significado para aquela criança, para trazer um momento alegre em família. Então, é um jogar uma bola junto, sabe? A gente não precisa de muito. Eu acho que falta compreender isso. É o que eu falei, é da escolha de vida. Quando a família escolhe por ser feliz, ela vai aprender a ser feliz com poucas coisas. Então, eu acho que esse é o segredo. Então, quando você fala da cultura, né, que nós temos hoje, a cultura do ter, né, e não do ser, é claro que nós sabemos que precisamos, né, trabalhar para buscar o conforto, para buscar algumas situações necessárias dentro de casa, alimentação, escola, etc. Mas nós também podemos focar mais na cultura do ser, né? Nós podemos ser, nós podemos oferecer, nós podemos dar as mãos, nós podemos abraçar. E independente do que aconteceu, né, na nossa vida no passado, mais ressignificar esse presente é necessário. E eu vejo que a pandemia, né, esse momento de restrição social, ela está oferecendo isso para as famílias. É uma possibilidade de ressignificar, ou seja, dar um novo significado para o ontem e presentificar, né, trazer para o presente para você ser o ser humano melhor amanhã. E eu penso que, até diante dessas coisas que você está refletindo conosco, e eu penso também que a possibilidade que a criança de hoje, né, o adulto que ela vai ser amanhã, se ela de fato trabalhar bem, se a família trabalhar bem nesse momento, ela vai ser um adulto que vai saber lidar com os obstáculos, vai ser mais criativo, né, vai lidar mais com o improviso. Com certeza, por quê? Porque hoje a família proporcionou isso. Agora, a família que, né, super proteger, não deixar a criança desenvolver, ficar preocupada, reclamar demais, aí sim eu acho que vai ser um empecilho. Então, você acredita que nós vamos ter até futuros profissionais mais resilientes e mais proativos? Eu acho que muito, né? Eu penso que nada é por acaso. Tudo que a gente vive, a gente precisa tirar conseguir enxergar o lado bom de cada situação. E se existe um lado, né, bom de tudo isso que a gente está vivendo, é a proximidade das famílias. Eu acho que isso foi uma coisa que precisava, não dessa forma, mas que as famílias precisavam parar um pouquinho e refletir sobre o ser família, né? Porque a gente vê, às vezes, as pessoas quase não se cruzam em casa, em algumas casas, porque tem rotinas diferentes de trabalho, sempre buscando, às vezes, o ter, mas saber que eu preciso então, assim, vamos tentar nos reunir mais, nos aproximar mais, e eu tenho certeza que isso, tanto na parte profissional, que eu acho que todo esse empenho das escolas para trazer o ensino nessa modalidade remota, a busca dos professores por uma nova didática, uma didática mais atrativa, uma didática mais lúdica, tudo isso eu acho que é uma bagagem incrível que eles vão carregar depois para a sala de aula, que vai fazer muita diferença. E para as famílias, eu acho que é um momento assim que a mudança da BNCC veio pela preocupação com as nossas crianças, com o desenvolvimento socioemocional. A gente fala que os pais, antes as crianças conviviam ali com as mães poucas trabalhavam fora, né? Então se dedicavam na criação de seus filhos. Depois elas passaram a trabalhar e aí, quem ficou com a educação do filho, muitas vezes foi uma babá, foi o colégio, e nem sempre assumiram isso para si. Então, eles não, agora a base curricular ela trouxe para a escola parâmetros para desenvolver essas habilidades. Então, a forma do professor atuar em casa já vem porque a sociedade, as crianças de hoje precisavam de uma dedicação extra no desenvolvimento das suas habilidades. E os pais hoje, como estão eles em casa convivendo com as crianças ali 24 horas,
está sendo de responsabilidade deles, uma responsabilidade muito grande pelas memórias que ele está cultivando e que a criança vai carregar. E eu acredito que muito positivo, pela presença, né? Os pais estão se dedicando ali pela presença e a criança sentindo a dedicação. A gente fala que é como numa reunião escolar. Se o pai vai na reunião, o filho ele pode, eu não vou porque eu sei que está tudo bem, mas a ida dele é importante. O filho vai estar vendo, meu pai está preocupado e está acompanhando a minha vida escolar. A mesma coisa está sendo em casa. Então, se o pai está acompanhando essas atividades, se ele está a importância que ele está dando para o ensino, para o estudo do filho, é a importância que o filho vai dar para a sua carreira ali de estudo, de aprendizado. Ótimo. Mariana, quando a gente fala, né, que esse momento que nós estamos vivendo, ele acaba que gerando essa possibilidade, eu ressalto aqui a dor, né, das pessoas que estão passando por muitas dificuldades na família. Eu ressalto aqui também os meus sinceros sentimentos a todos que perderam entes queridos. Eu ressalto aqui também a importância da gente se cuidar cada vez mais por nós e pelo outro, né? Parabenizo as escolas pelo trabalho, os professores também, a cada um de vocês, viu? Mas eu queria dizer que, como você, eu também acredito que em tudo a gente tem que ver os dois lados. Nós não podemos só ver o único lado, nós não podemos só reclamar, nós não podemos abaixar a cabeça e ficar quieto. Nós precisamos fazer alguma coisa. E esse alguma coisa, para que seja fecundo, né? Para que esse semestre seja fecundo, para que alguma coisa seja fecunda, a gente precisa o quê? Acreditar, plantar e cuidar. E eu acredito que nós, enquanto família, precisamos cuidar cada vez mais da gente, de todas as pessoas que nos rodeiam. E aí eu pergunto para você, né? Você tem alguma dica específica para nos dar nesse momento? Você teria algo específico a colocar para a gente? Eu acredito que os professores, né, abraçado com a escola e com a família, seria assim tudo que nós estamos precisando hoje. E eu acredito que isso está acontecendo. Mas você vê outras dicas que você pode nos dar em relação a tudo isso? Eu até estava, enquanto você falava, eu me lembrei de uma frase que eu acho que explica exatamente isso. Que eu faço o melhor com as circunstâncias que eu tenho, até que eu tenha circunstâncias melhores para fazer ainda melhor. Então, com as circunstâncias que eu tenho hoje, o que é o melhor que eu posso fazer? Então, hoje eu não posso estar em contato direto com o meu aluno, aquela criança que está aprendendo a escrever, eu não posso estar segurando na mão, eu não posso estar ajudando na alfabetização, na escrita da cursiva, eu não posso estar ensinando o meu aluno a andar. Então, assim, enquanto eu não tenho condições, eu faço o melhor na condição que eu tenho, né? E em casa, enquanto eu não posso contar com a escola para mandar o meu filho para lá, porque lá eu sei que existem profissionais preparados e capacitados para orientá-lo no seu desenvolvimento cognitivo, enquanto eu não posso mandar, que eu faço o meu melhor como mãe, para que ele sinta ali a segurança de que isso vai passar, né? E que tudo vai voltar ao normal. Não existe um novo normal, existe uma nova realidade. O normal nós vamos ter daqui a um tempo, se Deus quiser. Maravilha. E aí esse pai pode apenas olhar, né? Ele pode apenas olhar, se ele não puder falar nada naquele momento. Esse pai pode apenas estender a mão se ele não tiver uma palavra naquele momento. E eu acredito também que em cada família é única, cada família tem a sua história, cada família dá o que ela tem de melhor, cada família precisa ressignificar também o que já aconteceu no passado para viver melhor o presente. E algo muito interessante que a família não pode esquecer, a história da família é só da família, né? Então, o alicerce já foi construído. Se o alicerce já foi construído, o que a gente precisa fazer agora? Trabalhar a manutenção dele. Então, que cada um de nós seja responsável por essa manutenção. A família dentro de casa e a escola na escola, né? Dentro da escola. E que cada professor também, né, consiga fazer isso.
E a gente não pode esquecer do papel crucial do professor. Nós não podemos esquecer também, né, como você muito bem falou, da importância do professor. Enfim, cada um de nós, né, a importância de cada um de nós. E eu acredito muito que nós precisamos ver tudo isso de maneira diferente para poder seguir. Algo também que eu gostaria de destacar, né, que a sua mãe já estudou e mostra muito no dia a dia, é sobre a inteligência emocional, que você falou em outras palavras, mas você falou sobre a inteligência emocional. Nós precisamos usar a nossa inteligência emocional, né, para que nós possamos caminhar de maneira mais tranquila. E eu acredito que é isso que a gente vai fazer e já está fazendo, né? Eu gostaria também de deixar um minutinho para que você possa nos dar uma mensagem ou falar outras coisas. Pode fazer pergunta também, não tem problema nenhum. Esse espaço é seu, tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Eu falo que eu sempre fui apaixonada pela formação humana, e isso envolve, né, o desenvolvimento de todas as habilidades. Eu acho que é o que eu falei, quando a gente está em contato com o outro, a gente está aprendendo e está ensinando. Então, né, é o cuidado. E para os pais, fica assim: se até aqui eu não fiz como eu acho que eu deveria, que eu passe a fazer daqui para frente como, né, me dedicar um pouquinho mais. Então, não me culpar pelo que já aconteceu, mas buscar novos comportamentos daqui para frente que vai me trazer essa tranquilidade, né, de estar fazendo o meu papel. Então, eu acho que o se, né, eu acho, se eu tivesse feito aquilo, se, e a culpa é uma coisa que não vai trazer nada novo, mas a autoanálise, eu preciso estar sempre me autoavaliando e vendo, eu estou fazendo o meu melhor, o que mais eu posso fazer, aonde eu posso mudar, né, e buscar novos. Nós não somos perfeitos, ninguém é, e longe disso, mas buscar ser melhor a cada dia. E essa autoavaliação é o que vai ajudar, né? Eu falo que como profissional eu sou muito crítica comigo mesmo, né? Como mãe, como esposa, a gente tem que estar sempre, né, fazendo a nossa autoavaliação para buscar ser pessoas melhores, né? Nós estamos em constante aprendizado. Então, que a gente deixe a culpa de tudo que a gente acha que não foi legal e que não foi o nosso melhor, e que a gente busque a nossa melhor versão daqui para frente, né? E que nesse tempo a empatia seja a palavra-chave, né? Se colocar no lugar do outro, se eu estivesse naquela situação, como eu agiria, né? O que eu posso fazer para ajudar o outro diante daquela situação, porque a empatia é eu me imaginar naquela situação, não é eu me colocar no lugar do outro, mas eu imaginar que se aquela situação tivesse acontecendo comigo. Então, eu acho que o segredo da gente passar bem essa pandemia é a empatia, é olhar para o outro como se eu estivesse vivendo aquilo e fazendo o meu melhor, né? Que a gente busca a nossa melhor versão como pais, como profissional constante. A gente tem muito a aprender, né, na vida, ao longo da nossa vida. Muito obrigada a você, muito obrigada a cada um que está assistindo pelas palavras, né? Eu vi várias palavras assim de apoio para nós aqui. Muito obrigada aos professores, né, por nos ensinar, a nossa família. E eu acredito, Mariana, que você colocou para a gente palavras reflexivas de suma importância, porque ninguém está sabendo, né? Quer dizer, não tem nenhum manual para a gente seguir. O manual, nesse momento, é associar a teoria ao amor. O manual, nesse momento, é destacar a paciência, né? O manual, nesse momento, também é a gente resgatar o que há de melhor em nós. E nós estamos, assim, precisamos, na verdade, ter a certeza de que nós iremos conseguir. Por quê? Porque nós acreditamos, né? Nós acreditamos que as crianças que nós temos hoje são capazes de aprender. E elas são. Elas têm muito mais condições que a gente imagina. Elas se adaptam muito melhor do que a gente imagina, né? Então, se elas se adaptam muito melhor do que a gente imagina, se elas são capazes, se elas são puras nesse aprendizado, que a gente ofereça para elas tudo isso, né? Muito obrigada mesmo. Eu queria também, gente, dizer que nós opa, falou bastante, né? Que bom, mas falou coisas maravilhosas, isso nos ajudou bastante, viu?
Eu queria dizer também, sabe, Mariana, que nós aqui fazemos essas reflexões breves, que em nenhum momento ela é receita, né? Que ela é um norte para a gente seguir. Eu falo em todas as lives, né? Que nós estamos aqui para refletir, para aprender e para buscar sempre. Até eu queria deixar aqui como uma informação que nós vamos conversar na sexta-feira. Eu vou fazer uma live com a psicóloga Denise Matoso, uma grande amiga também. Nós vamos falar sobre a busca, né, da profissão, a importância de escolher bem essa profissão. E olha só que bacana que nós vamos conversar, né, nesse momento, porque se a gente sabe escolher bem, nós vamos ter professores como você, nós vamos ter professores como a sua mãe, e nós vamos ter professores como todos os outros que estão nos assistindo. Muito obrigada para cada um de vocês, tá? Um grande beijo e boa noite para todos. Tá bom? Até mais. Agradeço. Mais. Boa Beijo. noite. Boa noite.